Dimensionar corretamente os fios e os eletrodutos de um circuito elétrico não é só um detalhe técnico, sabe? É uma questão de segurança e das sérias. No Brasil, a grande referência para fazer isso do jeito certo tem nome: NBR 5410. Hoje, a gente vai decifrar juntos os passos mais importantes dessa norma. Então, a grande questão é essa, né? Como é que se garante que uma instalação elétrica vai ser segura e vai funcionar bem, seguindo o que tem que ser seguido? A resposta está num processo, num passo a passo bem definido, que a gente vai ver em detalhes agora. Muitas vezes, o maior perigo está justamente onde a gente não enxerga. Pensa só, dentro de um eletroduto, os cabos esquentam quando a corrente passa. Se não tiver espaço ali dentro para esse calor ir embora, a temperatura sobe sem parar, o isolamento dos fios pode derreter e o risco de um curto-circuito ou até de um incêndio se torna muito real. E é exatamente para evitar esse tipo de problema que existe um guia completo. A NBR 5410 pode até parecer um bicho de 7 cabeças no começo, mas na verdade ela é a ferramenta essencial que mostra o caminho seguro para projetar instalações elétricas confiáveis. Bom, então vamos lá. Nosso roteiro para chegar num circuito seguro é este. Primeiro, vamos entender o desafio do calor. Depois, a gente vai ver como o jeito que o cabo é instalado é o nosso ponto de partida. A partir daí, encontramos a capacidade de corrente base do cabo. Em seguida, ajustamos esse número para a vida real com os fatores de correção. Com o cabo já definido, a gente parte para dimensionar o eletroduto para ele. E por fim, a gente fecha com as regras de segurança que nunca, mais nunca mesmo, podem ser ignoradas. O primeiro passo é sacar qual é o verdadeiro desafio aqui. A segurança de um circuito não depende só da potência do aparelho que vai ser ligado nele. A gente precisa pensar em como o cabo vai lidar com o calor que ele mesmo gera. E isso depende do material do cabo, da grossura dele e, um ponto crucial, do ambiente onde ele está instalado. E aí que entra um conceito fundamental: a capacidade de condução de corrente. Basicamente, é o máximo de corrente que um cabo aguenta sem superaquecer. Mas olha a parte mais importante da definição: em condições específicas. Isso quer dizer que esse valor não é fixo, não. Ele muda totalmente dependendo de como e onde o cabo foi instalado. E é por isso mesmo que o ponto de partida de tudo é esse aqui. É o método de instalação que vai definir as tais condições específicas. É ele que diz se o cabo vai conseguir se livrar do calor com facilidade ou não. Por isso tudo começa por aqui. Dá uma olhada nesse exemplo, que vem direto da norma. Esse desenho representa o que a norma chama de método de referência B1. E o que isso quer dizer? É bem simples. Significa que temos condutores dentro de um eletroduto, aquele redondo, que está aparente, ou seja, instalado por fora da parede e não embutido. Então, como é que se acha o método certo para cada situação? É só dar uma olhada na tabela 33 da norma. Ela tem dezenas de desenhos e descrições de cenários possíveis. Quando a gente encontra o cenário que bate com a nossa instalação, a gente pega o código correspondente, A1, B1, C e por aí vai. Esse código é a chave que vai abrir a próxima porta. Certo, com esse código em mãos, a mágica começa a acontecer. A gente vai para as tabelas principais da norma, como a 36 ou a 37, para descobrir qual é a capacidade de corrente base daquele condutor naquele método de instalação. Essa aqui é uma dessas famosas tabelas. E eu sei, de primeira ela pode até assustar um pouco, com tantas colunas e números. Mas, na verdade, a lógica por trás dela é bem direta. Ela simplesmente cruza as informações, o método de instalação, quantos condutores estão ali dentro e a bitola do cabo, para dar um valor final em amperes. E olha só como é mais simples do que parece na prática. Vamos seguir o exemplo. Primeiro, a gente acha a coluna do nosso método, o B1. Dentro dela, vamos para a subcoluna que diz 3 condutores de cobre. Agora é só descer essa coluna até encontrar a linha da seção do nosso cabo, que no caso é 4 mm². Onde a linha e a coluna se cruzam, está lá a nossa resposta. A capacidade base é de 30 amperes. Só que, atenção, esses 30 amperes são para o mundo ideal de laboratório. Agora a gente precisa trazer esse número para a vida real. E para isso, vamos usar os fatores de correção, principalmente de temperatura e de agrupamento. Pensa assim, a tabela te dá o valor considerando uma temperatura ambiente de 30 graus e que aquele circuito está ali sozinho. Só que na prática, a temperatura num forro de uma casa no verão é bem maior que 30 graus, né? E quase sempre tem vários circuitos passando juntos no mesmo eletroduto, um esquentando o outro. Esse gráfico aqui deixa tudo bem claro. A 30 graus o fator é 1, ou seja, a gente usa 100% da capacidade da tabela.
Mas se a temperatura sobe para 40 graus, a capacidade do cabo já cai para 87% daquele valor. A 50 graus cai para só 71%. É como se o calor do ambiente roubasse a capacidade do cabo de se livrar do próprio calor. Resumindo, a conta é simples, mas é fundamental. A gente pega aquela capacidade base que achou na tabela, aí multiplica pelo fator de correção de temperatura. E depois multiplica de novo, agora pelo fator de correção por agrupamento. O resultado final é a capacidade corrigida, a corrente máxima que aquele cabo aguenta de verdade, com segurança, naquela instalação específica. Ok, já temos o cabo certo. Agora, ele precisa da casa certa para morar. O tamanho do eletroduto é que vai garantir aquele espaço vital para dissipar o calor que a gente falou lá no começo. O cabo precisa literalmente de espaço para respirar. E a regra de ouro da NBR 5410 para isso é bem claro. Quando você tem 3 ou mais condutores juntos, a soma da área de todos eles não pode ocupar mais de 40% da área interna do eletroduto. Os outros 60% de espaço livre são a garantia de que o ar vai circular e o calor vai ter por onde sair. E para fazer isso, a gente tem basicamente 2 caminhos. O primeiro é calcular na mão, somar a área de cada cabo e achar um eletroduto que siga a regra dos 40%. O segundo método, que é um atalho e tanto, é usar as tabelas prontas da norma, como a tabela D. Elas já fizeram essa conta, o que simplifica muito a nossa vida. Bom, e para fechar com chave de ouro, a norma ainda coloca uma última camada de segurança. Não importa o que o cálculo de corrente disser, existem bitolas mínimas para os cabos, e elas precisam ser respeitadas sempre. E o que essa tabela diz na prática é o seguinte: para circuitos de iluminação, o mínimo do mínimo é um cabo de cobre de 1,5 mm². Já para os circuitos de força, como as tomadas, o ponto de partida é sempre 2,5 mm². Mesmo que a carga seja bem baixinha, a norma exige essa bitola por questões de segurança e de resistência mecânica do cabo. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Um dimensionamento bem feito não olha só para a segurança de hoje, ele também tem que pensar no futuro. Será que essa instalação vai aguentar um aparelho novo, uma carga maior amanhã? Pensar nisso é o que diferencia um trabalho apenas feito de um trabalho bem feito e, acima de tudo, seguro.